Oi pessoal, voltei. Nossa, tive aí muitos problemas técnicos a respeito da live, mas agora vai dar certo, para honra e glória do Senhor. Bom, como eu já falei, vamos falar aqui da Páscoa, do seu verdadeiro significado, do que a Páscoa realmente significa. Se essa Páscoa aqui está sendo, como eu posso dizer, comemorada hoje, aí é a Páscoa correta, se ela está correta. Eu peço a você que, se puder, compartilhar essa live com seus amigos, para juntos aprendermos sobre esta gloriosa palavra, que é a palavra do Senhor. Eu vou me sentir muito contente. Amém? Eu queria compartilhar esta live. Deixa eu ver se eu consigo enviar. Não sei como. Precisaria enviar o link via WhatsApp, mas eu não sei como eu consigo isso. Mas enfim, estamos aqui, vamos falar da origem da Páscoa. Para a gente falar sobre a origem da Páscoa, para a gente falar do que se trata a Páscoa no seu sentido original, a gente precisa voltar lá no Antigo Testamento, lá no Velho Testamento, mais precisamente no livro de Êxodo, pelo menos agora. Por quê? Porque a gente vai ter que falar a respeito do tempo que Israel estava cativo no Egito. Israel, o povo de Deus, estava preso no Egito, estavam sendo escravos. Olha aqui, ó. Israel passou aproximadamente 430 anos sendo escravo no Egito. Aproximadamente 430 anos Israel ficou no Egito sendo escravo de Faraó, sendo escravo do Egito. E durante esse período, Israel foi para o Egito, Israel foi escravo do Egito, e durante esse período de 430 anos, eles passaram a se multiplicar na terra. E ali, a nação de Israel começou a crescer até alcançar milhões, milhares. Então Israel foi levado cativo ao Egito. 430 anos Israel ficou cativo no Egito. Isso é muito tempo, muitas gerações se passaram, e o povo lá sendo preso, sendo cativo no Egito. Então vamos lá. Durante esse tempo, o povo de Israel tinha que trabalhar duro. Era trabalho suado, era um trabalho pesado, era um trabalho duro. E eles trabalhavam construindo pirâmides, principalmente as pirâmides lá do Egito. Então eles eram escravos, eles trabalhavam nas construções de pirâmides, eles trabalhavam em todas as respectivas construções da época. Enfim, eles eram escravos. O povo de Israel estava sendo escravo. E tudo isso, claro, como era escravidão, o sofrimento era enorme. A tortura contra o povo de Israel era enorme. Israel estava preso. O povo de Israel estava preso lá, no Egito. E lá no Egito eles sofriam tudo isso. Escassez de comida, açoite, sofrimento. Tudo isso Israel passava. Agora, e sendo escravo ali do Egito. Todo o povo de Israel sendo escravo do Egito. Então Deus, quando ele olhou para Israel lá no Egito, Deus então olha a aflição do seu povo. Deus, ao ver o povo de Israel no Egito sofrendo aquilo tudo, Deus então decide levantar
levantar alguém para libertar o seu povo. E esse alguém está descrito aqui em Êxodo capítulo 3. Esse alguém vocês já sabem quem é: Moshe, ou Moisés. Olha aqui o que diz em Apocalipse, Êxodo, porque Apocalipse, meu Deus. O que diz em Êxodo capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Então o Senhor, vendo que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas é santo. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente veio a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Deus, amém? Então, Deus, ele convoca Moisés para ser o libertador do povo de Israel, que estava sendo oprimido, que estava sendo cativo lá no Egito. E olha aqui. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel. Assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado em geração em geração. Vai, ajunta os anciões de Israel e dize-lhe: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado, e visto que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciões de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: o Senhor, Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito, falava Deus, não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, sua hóspede, de joias, pratas, de ouro e vestimento, as quais poreis sobre vossos filhos e vossas filhas, e despojarás os egípcios. Então Deus, ele, ao ver a aflição do seu povo no Egito, ao ver a aflição de Israel, ele convoca Moisés, ele unge Moisés como libertador. E ele envia Moisés
até o Egito, diante de Faraó, para libertar o seu povo. É o que está aqui em Êxodo 4, versículo 18. Olha o que diz. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: Vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar no jumento, e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: Quando voltardes ao Egito, que faças diante de Faraó todos os milagres que hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Então, quando Moisés foi até Faraó, Deus, ele disse a Moisés: Vou endurecer o coração de Faraó, para que... Por que Deus fez isso? Para que Faraó, não deixasse assim o povo ir de imediato, e que Deus pudesse fazer todos os prodígios que ele iria fazer, para que assim a sua glória fosse manifestada. Olha, continuando assim. Então, vai, torna para o Egito, porque são mortos. Então, Deus, ele convoca Moisés a libertar o povo do Egito. E ele falou aqui: Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Por quê? Porque Faraó iria ver a glória de Deus. Deus iria endurecer o coração do Faraó, para que assim ele pudesse mostrar todos os prodígios ali. A gente vai entender isso aqui mais à frente. Israel: Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe o povo. Dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Guarda isso, tá bom? Olha, eu vou até fazer uma breve anotação desse versículo aqui, ó. Êxodo capítulo 4, versículo 22. Eu quero fazer até uma anotação a respeito desse versículo. Eu quero deixar ele guardado, porque isso aqui vai ser muito importante mais tarde. Deixa eu, meu filho. Assim diz o Senhor: Israel é o meu primogênito. Êxodo 4, 22. Israel é o meu primogênito. Eu vou guardar esse versículo, porque mais tarde a gente vai precisar dele. Digo depois: Deixa aí meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Então olha aqui o que aconteceu. Israel, como a gente mesmo leu aqui, Israel, como diz em Êxodo 4, versículo 22, Israel é meu filho, meu primogênito. Essa passagem, essa parte onde Deus fala isso, é muito importante para o que vai ser falado aqui. E a gente vai entender já já. Então, Moisés falou tudo isso. Então Moisés, ele volta ao Egito. Moisés, ao ouvir todas essas palavras de Deus, para falar para Faraó, ele regressa ao Egito, ele volta ao Egito e vai falar diretamente com Faraó. Então ele e Arão vão diretamente a Faraó, como está aqui em Êxodo capítulo 5. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa aí o meu povo, o meu primogênito, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Como Deus mesmo falou, Deus disse o que para Moisés? Deus falou assim para Moisés: Olha, vai lá, só que eu vou endurecer o coração de Faraó, para que de imediato ele não permita que Israel vá com você.
Deus falou isso para Moisés. Deus diz, vá lá libertar o meu povo, só que eu irei endurecer o coração de Faraó, para que Faraó não permita que Israel volte com você. E foi por isso que Faraó falou aqui, ó. Então disse-lhe o rei dos egípcios, por que Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó, o povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Então aqui Faraó ele tem se zangado, pode-se dizer assim, porque o povo, né, o povo de Israel estava sendo escravo, né, então eles estavam lá no trabalho, e Arão e Moisés de repente aparece lá, a mando do Eterno, para libertar o povo, e eles vão falar imediatamente com Faraó. E Faraó, ao ver aquilo, disse, olha, falando de uma forma assim, olha, para, o povo está trabalhando e vocês estão interrompendo eles. Então, continuando aqui, Moisés e Arão falam a Faraó, porém, Deus endurece o coração de Faraó. Faraó ainda estava de coração endurecido. Ó, como diz aqui em Êxodo capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei, tá vendo? Endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Vamos guardar tudo isso aqui. Deus, ele endurece o coração de Faraó. E por quê? Faraó não os ouvirá. Eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Então foi por isso aqui, ó, que Deus falou para Moisés que ele iria endurecer o coração de Faraó, para que Faraó ainda não permitisse, para que assim Deus pudesse fazer grandes manifestações no meio e que através dessas Faraó visse a sua grandeza. Vamos continuar aqui. Eu, porém, endurecerei. Faraó não os ouvirá. Eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes. O meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e Arão. Quando o Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão, toma teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então, quando Arão e Moisés estivessem lá diante de Faraó, Deus disse, olha, para que Faraó veja que vocês estão lá no meu nome, para que Faraó creia nos prodígios, diga a Arão, quando vocês estiverem lá, Arão lance no chão a vara, o seu cajado, e ele se tornaria em serpente. Vamos continuar aqui. Então, toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Deus falando para Moisés e Arão. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles, cada um seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões dele. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então, assim mesmo, como o Senhor falou, ele disse, olha, eu endurecerei o coração de Faraó. O Faraó ficará com o coração endurecido e ele não deixará o povo ir com vocês. E foi o que aconteceu aqui. Então, quando eles lançaram os bordões, quando os encantadores de Faraó, lá do Egito, com suas magias ocultistas, eles lançaram seus cajados,
de fato se transformaram em serpentes também, como o de Arão. Entretanto, o cajado de Arão, no caso a serpente, que se transformou em serpente, devorou as serpentes dos outros, dos magos. Então Deus endureceu o coração de Faraó para não libertar até aquele momento o povo. E por que Deus endureceu o coração de Faraó? A gente vai falar aqui agora sobre as 10 pragas que Deus enviou no Egito. Deus então decide enviar ali 10 pragas ao Egito. E para que assim fosse também visto o seu poder, a sua glória. Então Deus envia aquelas pragas ao Egito. E olha o que diz. Cada praga que Deus enviou, das 10, foram 10 pragas. Essa história todo mundo conhece. Foram 10 pragas. E cada uma das pragas representava uma humilhação a cada tipo de divindade adorada no Egito. Então Deus envia 10 pragas. E cada uma daquelas pragas era uma humilhação de Deus contra as divindades adoradas no Egito. A primeira praga, ela foi a praga das águas que se tornaram sangue. Isso está em Êxodo, capítulo 7, versículo 14. Foi a primeira praga. Vamos começar aqui a falar da primeira praga. Diz o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã. Ele sairá às águas. Estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa aí o meu povo para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber da água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa. Nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Então, Deus ainda havia endurecido o coração de Faraó, e como a gente leu aqui no fim do capítulo, Deus endureceu novamente e mandou essa primeira praga das águas que se tornaram sangue. A segunda praga, com o coração de Faraó ainda estava endurecido, após a primeira, Deus envia a segunda praga ao Egito. Essa segunda praga é a praga das rãs, que está aqui em Êxodo 8. Vamos ler. Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa eu o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. Então, a segunda praga foi de rãs. E a cada praga, Deus
ele ia endurecendo até chegar nas 10 que nós conhecemos. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão: estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou o faraó a Moisés e Arão e lhe disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a faraó: digna-te dizer, digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Então, essa foi a segunda praga, né? A praga das rãs. Está aqui. E olha o que está aqui no versículo 11. Ele respondeu: amanhã. E olha o que está aqui. Vamos ler o versículo 9. Falou Moisés a faraó: diga-te dizer quando é que hei de rogar por ti, por teus oficiais e pelo teu povo, para que sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. E ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti, e das tuas casas e dos teus oficiais e do teu povo. Ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Então Deus enviou a segunda praga das rãs por toda a terra do Egito. E então Deus então ali no final, então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, porque as rãs já haviam saído. E Moisés, então, ele diz a Faraó: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como nosso Senhor Deus. Então essa foi a segunda praga que foi ali em Israel, a praga das rãs. A terceira praga foi a dos piolhos, e essa está descrita aqui em Êxodo, ainda no capítulo 8, no versículo 14. Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não os puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. Então ali o coração de Faraó ainda continuava endurecido. Então Deus envia as 10 pragas: águas em sangue, rãs, que está em águas em sangue, que está em Êxodo 7, versículo 14 ao 25. Rãs, que está em Êxodo capítulo 8. Piolhos, que está em Êxodo capítulo 8, versículo 16. Moscas, Êxodo 8, versículo 20. Pestes nos animais, Êxodo 9. Úlceras, Êxodo 9, versículo 8. Estou falando os versículos para que os irmãos possam, caso queiram acompanhar, com vossas Bíblias. Amém? Depois a gente vai botar uma explanada. Essas aqui já são as pragas que Deus mandou sobre o Egito, que a gente conhece bem. Pestes dos animais, Êxodo 9. Úlceras, Êxodo 9, versículo 8. Chuvas e pedra, Êxodo 9, 13. Gafanhotos, Êxodo 10. Trevas, Êxodo 10, versículo 21. E mortos primogênitos, Êxodo 12, versículo 29. 10 pragas que Deus mandou sobre o Egito. E a 10ª praga, eu quero focar nela aqui um pouco, que se trata da morte dos primogênitos. O que acontece?
nessa 10ª praga, Deus ele puniu o povo de Israel com a morte, o povo do Egito com a morte dos primogênitos. Então, em todo o Egito, pelos egípcios, os primogênitos, os filhos primogênitos, eles morreram, inclusive o de Faraó. Então todos os primogênitos morreram nessa última praga, que foi a morte dos primogênitos. E olha aqui, porque Faraó, ele ameaçou, ele queria matar o primogênito de Deus. Quem é o primogênito de Deus? Israel. Então Deus, ele falou para Faraó: olha, você quer matar meu primogênito? Então eu irei tocar no teu primogênito, eu irei matar o seu primogênito, porque Faraó estava aprisionando o primogênito de Deus. Faraó estava matando o primogênito de Deus, que era Israel, que estava sendo cativo no Egito. Então, aqui em Êxodo, capítulo 12, olha aqui, que agora vamos falar de umas coisas bem interessantes. Olha o que diz aqui, Êxodo capítulo 12. A morte dos primogênitos, como já foi falado. Vamos ler aqui um pouco do capítulo 12, para que a gente possa entender melhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, preste atenção, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras ou umbrais e na verga da porta. Então, Israel tinha que pegar aqui, tinha que sacrificar um cordeiro, comer esse cordeiro, podia chama o vizinho, chama o pessoal da casa, mas tinha que sacrificar, tinha que comer aquele cordeiro. Tá? Não podia sobrar daquele cordeiro. Então a família tinha que sacrificar aquele cordeiro, assar aquele cordeiro e comer aquele cordeiro. E esse cordeiro não podia ser qualquer cordeiro. Tanto que quando o pai de família pegava esse cordeiro, ele tinha que ficar alguns dias observando, analisando aquele cordeiro, para ver se ele não tinha defeito, para ver se ele não tinha nenhuma falha, para ver se ele era perfeito. Não podia ter defeito. Então olha aqui, esse cordeiro deveria ser perfeito, sem mancha, nenhum osso quebrado, enfim, não podia ter defeito algum. Por 4 dias, esse cordeiro ficava dentro de casa para ser examinado. Então, por 4 dias, o pai de família, ele trazia o cordeiro para dentro de casa, e durante 4 dias, o trabalho, o dever do pai de família era analisar aquele cordeiro, para ver se ele não tinha nenhum problema no pelo, para ver se não tinha nenhum problema na pele, para ver se não tinha nada, para ver se ele estava perfeito, porque tinha que ser perfeito o cordeiro. E essa questão aqui, ela é muito maravilhosa, muito impactante, e a gente ainda vai compreender muita coisa. Então, no 14º dia,
falou Deus: você matará o cordeiro, e com o sangue do cordeiro você irá pintar os umbrais da porta, porque o anjo da morte passaria. O cordeiro deveria ser assado por completo, devia ser assado inteiro, completo, e a família então o comia sem deixar nada, não podia sobrar. Tinha que pegar o cordeiro, sacrificar o cordeiro sem defeito, assá-lo por completo, tinha que estar completamente assado, completamente preparado, e no momento de ingerir, no momento de comer o cordeiro, não podia sobrar nada. Deus instituiu também que além de comerem, além de se alimentarem de todo o cordeiro, deveriam usar também ervas amargas, porque através disso eles sempre se lembrariam da libertação que Deus os tirou do Egito. Então Deus instituiu, olha, além do cordeiro não ter defeito, o cordeiro não podia ter defeito, o cordeiro tinha que ser perfeito. Tá? Além de se alimentarem, tinham que usar também ervas amargas, porque através disso vocês sempre se lembrariam da libertação de onde eu vos tirei do Egito, por isso as ervas amargas. Então Deus instituiu isso para Israel. Um cordeiro um cordeiro sem defeito, um cordeiro perfeito, um cordeiro sem mancha. Tinha que analisar. O pai de família tinha que ficar durante 4 dias. 4 dias. Isso mesmo. O pai de família pegava o cordeiro e antes de sacrificar o cordeiro, ele passava aí 4 dias analisando o cordeiro. Então, no 10º mês de Nisan, a família deveria trazer o cordeiro para dentro de casa. Então, no 10º dia do mês de Nisan, traziam o cordeiro para dentro de casa. E por 4 dias era analisado, ou seja, até o 14º dia. Então, eles se alimentavam de todo o cordeiro. Após isso, quando sacrificavam o cordeiro, a família se alimentava por completo desse cordeiro. Não podia deixar nada. E olha aqui o que Deus ordenou também ao povo. Então Deus mandou usar o sangue do cordeiro e ungir os umbrais das portas com o sangue. Pois o anjo da morte, ele iria passar ali pelo Egito. Como eu falei, Deus, ele falou, olha, Faraó tocou no meu primogênito. Faraó está matando, está aprisionando o meu primogênito. Então, como Faraó tocou no meu primogênito, Deus falou, eu vou tocar no primogênito dele também. Então Deus mandou ali o anjo da morte sobre o Egito. E foram mortos ali todos os primogênitos da casa dos egípcios. E os primogênitos dos hebreus foram poupados. Por quê? Porque seguiram a orientação do Eterno. Sacrifiquem o cordeiro, se alimentem de todo o cordeiro, e com o sangue do cordeiro unjam os umbrais da porta. Então, o pai de família sacrificava o cordeiro, eles se alimentavam daquele cordeiro, e eles pegavam o sangue daquele cordeiro e ungiam os umbrais da porta do lado de fora. Porque quando o anjo da morte passasse, ele iria ver o sangue nos umbrais da porta, e ele então não iria ferir de morte o primogênito daquela casa. E olha que interessante, porque quando o anjo da morte passou pelo Egito, todos os primogênitos foram mortos. E olha que interessante, não só os primogênitos humanos, mas também dos animais. Todo primogênito na terra do Egito, na passagem do anjo da morte, foi ferido. Todo primogênito na 10ª praga que Deus feriu o povo do Egito,
A morte dos primogênitos, como está aqui em Êxodo 12, versículo 29. Então, olha aqui, para a gente entender melhor, Êxodo 12, versículo 29, para a gente entender essa questão do anjo da morte. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó. Então, o filho de Faraó também morreu. O filho de Faraó inclusive o filho de Faraó foi ferido de morte também, totalmente assim como todos os primogênitos do Egito. Levantando-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como tem dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. Então, naquele momento ali, depois da 10ª praga, depois da morte dos primogênitos, Faraó, que antes estava querendo deixar o povo aprisionado, que antes ele estava ali aprisionando o povo, não queria libertar de jeito nenhum. Agora a história ela já muda para Faraó, porque Faraó agora ele estava querendo que o povo fosse embora do Egito. Ele estava olhando para os egípcios, para os hebreus e falando: olha, nós não queremos vocês aqui, vão embora, não dá. Então, com a morte dos primogênitos, Faraó vendo todo aquele caos no meio do Egito, Faraó então manda o povo de Israel ir embora. Então, a morte do primogênito no Egito foi isso. Deus enviou o anjo da morte à noite. E Deus instituiu a Israel para que o anjo da morte não passasse na casa dos hebreus, soubesse quais eram as casas que ele não devia passar. Então os hebreus pegavam um cordeiro, eles sacrificavam, eles examinavam aquele cordeiro durante 4 dias. Aquele cordeiro era trazido para dentro de casa. E no 14º dia, Deus disse que era para sacrificar esse cordeiro, e com o sangue desse cordeiro era para passar nos umbrais da porta, porque o anjo da morte iria passar no Egito. Então o anjo da morte passou no Egito, ceifando a vida de todos os primogênitos, exceto dos primogênitos hebreus, pois eles tinham o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta. Esse fato ele é muito importante. A gente viu até muitas coisas, né, que tem uma certa relação com isso. Agora, olha o que diz aqui. Alguns egípcios, durante essa passagem do anjo da morte no Egito, alguns egípcios viram o seguinte: não, peraí, na casa dos hebreus não tem morte. Os egípcios passaram a ver isso. Então o que é que acontece? Alguns egípcios tinham uma certa afinidade, tinham uma certa amizade com alguns hebreus. Alguns egípcios tinham uma certa afinidade com alguns hebreus. Então, esses que tinham afinidade, eles olhavam o caos que estava ali no Egito, viu o anjo da morte passando, a morte dos primogênitos. Então eles decidiram o quê? Irem para as casas desses hebreus com os quais eles tinham afinidade e se escondiam lá, para que quando o anjo da morte passasse, eles estiverem dentro da casa, onde os umbrais da porta estavam imergidos com sangue, na casa dos hebreus com os quais eles tinham afinidade. E esses foram poupados. Então tinham alguns egípcios que tinham uma certa afinidade com alguns hebreus.
E os primogênitos desses egípcios, que tinham essa amizade, essa afinidade com alguns hebreus, foram poupados. Por quê? Porque Deus falou para Israel: passe o sangue do cordeiro sacrificado nos umbrais da porta. Né? É até uma... Quando a gente vê assim, a gente vê até que parece até meio o símbolo da cruz, né? Mas mais ou menos. Mas passe o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, porque o anjo da morte passaria, e o anjo da morte, ao ver o sangue do cordeiro ali, pouparia a vida do primogênito daquela casa. Então, isso foi nos hebreus. Os hebreus tinham que fazer isso. Deus falou para os hebreus fazer isso. E eles assim fizeram. E foram poupados. E alguns dos egípcios também foram. Somente aqueles que tinham, como eu falei, uma certa amizade com alguns dos hebreus. Então esses iam para as casas desses hebreus e se escondiam lá e foram poupados, de fato. Falando sobre o cordeiro, olha aqui. 1500 anos se passaram desde a primeira Páscoa. Já se passaram 1500 anos desde a primeira. E cada família em Jerusalém havia preparado seu cordeiro e examinado do 10º ao 4º dia, como eu falei. Como eu falei agora há pouco. Deus ordenou que o cordeiro não podia ter defeito. Então, o chefe da casa, o chefe da família, ele pegava o cordeiro, trazia para dentro de casa e ficava 4 dias, que no caso é do 10º ao 14º dia, analisando esse cordeiro. Analisando seu pelo, analisando sua pele, enfim, como eu falei, para ver se ele não tinha defeito, para ver se ele era perfeito. Então, 1500 anos se passaram desde a primeira Páscoa, e cada família em Jerusalém havia preparado seu cordeiro e examinado do 10º ao 14º dia. E o sacerdote também, pai de família, fez isso também. No 14º dia, às 9 horas da manhã, ele subiu a rampa do altar e amarrou o cordeiro e colocou em cima do altar onde seria sacrificado. E naquela mesma hora, Cristo estava subindo o Calvário. Olha aqui. Nesse momento aqui, está retratando o fato. Era que no momento que Cristo estava subindo o Monte Calvário para ser crucificado, nesse exato momento, olha o que estava acontecendo. 1500 anos se passaram do que a gente estava falando agora. De quando Deus instituiu lá para Israel, quando eles estavam presos no Egito. 1500 anos se passaram. E no momento em que o pai de família estava preparando o cordeiro e examinando, olha, 1500 anos se passaram desde a primeira Páscoa, que cada família em Jerusalém havia preparado o seu cordeiro e examinado do 10º ao 14º dia. E o sacerdote também, pai de família, fez isso também no 14º dia, às 9 horas da manhã. Ele subiu a rampa do altar e amarrou o cordeiro e colocou em cima do altar onde seria sacrificado. E naquela mesma hora, Cristo estava subindo o Calvário. Então, no mesmo exato que o sacerdote estava fazendo esse sacrifício do cordeiro, 1500 anos depois, na mesma hora, Cristo também estava subindo o Monte Calvário para ser crucificado. Olha, e olha aqui o que diz em Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Versículo 45. Olha o que diz aqui. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona,
olha o que aconteceu. Clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E olha aqui a hora. Por volta da hora 9, Cristo deu esse grito. Cristo falou isso. E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebedida de vinagre, a colocou na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Então, olha aqui, desde a hora sexta até a hora 9, desde a hora sexta até a hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Olha aqui, irmão, como as coisas elas bateram, elas se encaixam. No mesmo momento, 1500 anos depois, no mesmo momento que o sacerdote estava subindo, estava ali, Cristo estava subindo o monte Calvário para ser crucificado por mim e por você. E olha o que acontece aqui. No contato histórico, o sacerdote, às 3 horas da tarde, sobe a rampa, degola o cordeiro e o joga no fogo do altar e fala à multidão: está consumado. Isso aqui é o que o sacerdote faz. Ele, às 3 horas, sobe a rampa, degola o cordeiro e o joga no fogo do altar e fala à multidão: está consumado. Então Cristo, no momento ali que ele morreu, ele também falou: isso está consumado. E o sacerdote humano, quando a gente fala no contexto histórico, ele subia o monte Moriá para fazer esse sacrifício. E o sacerdote divino, Cristo, estava no monte Calvário, como diz lá em Mateus 27, versículo 45. Cristo foi o Cordeiro que Deus enviou para nos purificar do pecado. Porque era isso no contexto histórico. Então essa daqui é a origem da Páscoa judaica. Tudo isso que eu falei até agora é a Páscoa judaica. Eu quero falar aqui agora um pouco sobre mais um tema. Deixa eu só dar uma consertada aqui, só um segundo. Apenas começar agora um assunto bem importante, bem interessante aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos tratar agora a Páscoa, já que falamos da Páscoa judaica, né? Então estávamos falando até agora. Vamos aproveitar agora e falar um pouco aqui que existem 2 termos para se referir à Páscoa. Existem 2. E a gente vai falar deles agora, só um segundo. Antes, vamos ver aqui. Quando falamos em Páscoa, hoje em dia, popularmente falando, o que vem à nossa mente primeiramente é essa festividade pagã, que se baseia em coelho, ovo de Páscoa. E eu queria perguntar para você, de onde veio isso, né? De onde veio essa prática? Então, ao lembrar de Páscoa, pensamos logo nisso. E a pergunta que vem agora é: de onde veio essa prática da troca de ovos de Páscoa, formulando tudo isso
essa festividade pagã, que chamam de Páscoa aqui, não é. É uma festividade pagã. De onde veio? Para entendermos isso, para entendermos toda essa história, vamos precisar voltar um pouco mais na história e falar sobre alguns personagens aqui. Semíramis, Nimrod e o seu filho Tammuz. Vamos falar um pouco sobre essa história. Tudo começou após o dilúvio. Gênesis 9, versículo 20. Tudo começou após o dilúvio. Vamos voltar aqui agora lá para o Velho Testamento mais uma vez. No livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 20. Olha o que diz aqui. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e pôs no dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez de seu pai, sem que a visse. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizeram seu filho mais novo. E disse, maldito seja Canaã, seja servo dos céus a seus irmãos. E ajuntou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Então aqui nós lemos Gênesis 9, do versículo 20 ao versículo 29. E olha o que fala aqui pra gente entender a história de Nimrod agora. De Cã e o seu filho Canaã surgiram os povos jebuseus e cananeus, ou cananitas, como queira chamar. Cã teve outro filho chamado Cuxi. Cuxi, pela sua vez, se casou com uma mulher chamada Semíramis, e com ela teve um filho chamado Nimrod. O nome Nimrod significa se rebelar, ou revolta. Nimrod era extremamente desobediente, andava oposto à vontade do Eterno. Dentre outras cidades, foram edificadas por Nimrod, Nínive e Babel, que mais à frente seria chamada por outro nome, o qual conhecemos hoje, Babilônia. Nimrod foi o primeiro líder a se autoproclamar Deus. Então, Nimrod era esse cara aqui. Então, Nimrod, ele estava se considerando um deus, esse cara. Então, olha o que diz aqui. Cã teve outro filho chamado Cuxi. Cuxi, pela sua vez, se casou com uma mulher chamada Semíramis. E com ela teve um filho chamado Nimrod. Nimrod é filho de Semíramis, guarda isso. O nome de Nimrod significa se rebelar ou revolta. Nimrod era extremamente desobediente, onde andava oposto à vontade de Deus. Desde outras cidades foram edificadas por Nimrod, Nínive e Babel, que mais tarde seria chamada por outro nome, o qual chamamos hoje Babilônia. Então, Nimrod era esse cara. Nimrod, ele não era uma pessoa boa, né? Vamos dizer assim. E Nimrod, o que ele fez? Ele se proclamou um líder ali. E ele ajuntou o povo em Babel, no intuito de transformar tudo em uma só nação, em um só povo, em uma só língua. E olha aqui, afrontando a vontade do Eterno, como está em Gênesis 9, 1. Olha aqui, o que está em Gênesis 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão... Gênesis 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé
e a seus filhos, e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos a terra, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, quando Nimrod, ele ajuntou o povo ali em Babel, e ele queria só um só povo, uma só nação ali, ele desobedeceu essa ordem do Eterno. E além de tudo isso que Nimrod tinha aprontado, além de se autoproclamar um Deus, né? Além dele querer que as pessoas, que as nações se tornassem uma, e além dele querer que as pessoas o adorassem como Deus, olha o que aconteceu ainda mais. Deixa eu abrir aqui só em Gênesis capítulo 11, que fala sobre a Torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície da terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres ao nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Contrariando aqui a vontade de Deus, porque olha o que Deus diz: sede fecundos e multiplicai a terra. E olha o que Nimrod ele estava querendo aqui. Ele construiu então essa torre no intuito de ter um só povo, uma só língua. Muito semelhante a algo de hoje em dia que você já deve conhecer, mas não vou entrar nesse assunto. Então, Nimrod queria isso. Era um cara perverso, né? Não era uma pessoa agradável, conhecendo a história dele. E além de tudo isso, Nimrod ele vai contra a vontade do Eterno mais uma vez. E dessa vez o que ele fez? Ele acabou casando-se com sua própria mãe. Então, Nimrod, ele, como está aqui na história do mesmo, Nimrod, ele desobedece ao Eterno de novo e casa-se com sua mãe, que é muito idolatrada. Eu não sei se você sabe, eu vou citar o nome aqui, porque a gente vai falar muito sobre Nimrod agora. E ele casa-se com sua mãe, que passou a ser também sua esposa, mãe e esposa, Semiramis, conhecida como Rainha do Céu ou Deusa Lua. Então Nimrod fez isso aí. Nimrod, ele passou a se auto-intitular um Deus. Ele passou a dizer que era Deus. Ele se proclamou Deus e ainda casou-se de forma abominável com sua própria mãe, Semiramis. E Sem, o filho de Noé, vendo o que Nimrod estava fazendo ali no mundo, mata-o na esperança de acabar com aquilo. Então Sem olhou lá. Sem viu todas aquelas cenas que estavam ocorrendo ali. Nimrod se proclamou Deus, estava fazendo aquele alvoroço no meio do povo. E Sem, vendo aquilo tudo, disse: olha, eu não vou suportar mais isso não. E o que Sem fez? Matou a Nimrod. E aqui entra uma questão bem interessante para o povo daquela terra ali, porque Nimrod estava se autoproclamando um Deus. Nimrod estava dizendo ali que ele era um Deus. Só que agora, Sem, filho de Noé, ele mata Nimrod na esperança de acabar com toda aquela farsa,
com tudo aquilo. Então, Sem viu aquilo e disse, olha, não vou cogitar com isso e não vou permitir que isso aconteça. Então ele foi e matou a Nimrod. E nesse momento começa um tumulto entre as pessoas dali. Porque se Nimrod era um deus, como ele pode ter morrido? E começa aquele tumulto, E Semíramis então, Semíramis, a mulher e mãe de Nimrod, ela vê todo aquele tumulto que está acontecendo ali. Ela vê o jeito que o povo está e ela então tem uma ideia. E olha o que ela fez. Ela fala para o povo, na tentativa de acalmar o povo, de que Nimrod não morreu. Mas que Nimrod voltou simplesmente para o seu lugar de origem. E pouco tempo depois disso, então, Sem ele mata Nimrod para tentar acabar com aquilo tudo. E Nimrod estava sendo tratado como um deus. E o povo, ao ver aquilo, ao ver que Nimrod era um deus, eles passaram a adorar. E quando viram que Sem matou a Nimrod, quando eles viram a morte de Nimrod, eles pararam e pensaram, peraí, se ele é um deus, então como ele pode ter morrido? E Semíramis viu isso, Semíramis pensou, pô, o povo agora vai ficar cogitando isso. E Semíramis então decide dar um jeito nessa situação. E ela fala que Nimrod não morreu, mas que apenas voltou para o seu lugar de origem. E olha o que acontece. Nimrod, Semíramis falou o quê? Para acalmar o povo. Nimrod não morreu. Porque ela queria mostrar para eles, dizer para eles que Nimrod era um deus. E ela falou, olha, Nimrod não morreu. Ele apenas voltou para o seu lugar de origem. E o que ela usou como prova para isso? O sol. Então Nimrod passou a ser adorado como Deus Sol. Ele passou a ser, olha, o sol não estaria mais brilhando. Então ela falou, olha, se Nimrod tivesse mesmo morrido, se o seu marido e esposo, se o seu filho e esposo tivesse realmente morrido, o sol não estaria mais brilhando. Então ela usou essa desculpa para acalentar, acalmar o povo ali. E olha aqui agora. Pouco tempo depois, Semíramis descobre que estava grávida. Porém, isso não seria possível, pois seu filho nascido estava morto. Semíramis descobre que estava grávida. Mas isso não seria possível, porque Nimrod já tinha morrido. Então, ela, para encobertar isso aí, ela mente mais uma vez. E o que ela diz? Ela disse que estava grávida do espírito de Nimrod. Ela mentiu novamente. Semíramis então nomeia aquele filho por nome Tamuz. E para piorar, ela ainda fala que Tamuz, o filho no caso ali, seria a reencarnação do pai Nimrod. Olha que coisa. Seria a reencarnação do pai Nimrod. Então Tamuz era o filho de Semíramis, supostamente com Nimrod, que já estava morto. E olha aqui o que aconteceu com Tamuz. Certo dia, Tamuz, em uma caçada, morreu vítima de um porco selvagem. E seu corpo encontrado em cima de um tronco. E mais uma vez a questão: como pode um Deus morrer?
Tammuz acabou morrendo também. Seu corpo foi encontrado em cima de um tronco. E mais uma vez, a cogitação: Tammuz não era um deus, assim como Nimrod, assim como você, Semiramis. Então como ele pode morrer? Aí aqui, Semiramis teve que usar mais uma mentira de novo. E usa não só mais uma mentira, ela não inventou outra mentira, mas ela deixou a mesma. Ela falou que ele tinha voltado apenas para o seu lugar de origem e agora, juntamente, para o seu pai, com seu pai, Nimrod. E assim eles formaram uma trindade profana, que é muito adorada ainda hoje. Ainda acho que ainda dá para eu ler um pouco mais sobre Nimrod, mas essa é a história. E ainda hoje eles são adorados como uma trindade profana. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui agora. Após a destruição de Babel e mais tarde da Babilônia, o povo de Nimrod começou a migrar pelo mundo, conquistando assim outros povos e, claro, os ensinando suas culturas pagãs. Então, a Torre de Babel foi destruída, como a gente conhece, e após isso o povo começou a sair pelo mundo pregando o seu paganismo. E agora vamos falar de uma coisa muito importante a respeito dessa história, que é para onde eles foram. Porque olha aqui, talvez falando a história de Nimrod, Semiramis e Tammuz, você não conheça. Só que agora eu vou falar a respeito de algumas outras histórias que você vai conhecer. Desde não conheço ainda Nimrod, Semiramis, Tammuz. Mas, como eu falei aqui no final, no segundo, eles começaram a sair pelo mundo, né? Após a destruição de Babel e mais tarde da Babilônia, o povo de Nimrod começou a migrar pelo mundo, conquistando assim outros povos e, claro, os ensinando suas culturas pagãs. Então, dali, eles foram para o mundo, se dissipando pelo mundo, saindo por todo o mundo. Da Babilônia, eles foram para a Pérsia. E aqui o paganismo, mais uma vez. Porque na Pérsia, eles têm outra representação. Então aqui agora eu vou falar de outras histórias que você já conhece, só que provavelmente, talvez, ainda não soubesse que se tratava da mesma coisa. Porque da Babilônia eles foram para a Pérsia. E na Pérsia eles são, Nimrod, Semiramis e Tammuz, eles são representados de outra forma. Não com os nomes Nimrod, Semiramis e Tammuz, mas por outros nomes. Na Pérsia eles são Nimrod, no caso é Zeus, Semiramis é Afrodite e Tammuz é Eros. Então, por isso que eu falei para você agora, que talvez ouvindo os nomes deles, Semiramis, Tammuz e Nimrod, você não conhecesse quem são, mas foi dissipando. E eles são disfarçados em muitas mitologias que a gente já conhece. Então, na Pérsia, a representação deles são através de Nimrod sendo Zeus, Semiramis sendo Afrodite e Tammuz sendo Eros. Também na Grécia. Então, a Grécia também cai. E eles vão então, dessa vez, ao Egito. E olha aqui, no Egito, a mesma história contada de outra forma, sendo Osíris, Nimrod, Ísis, Semiramis e Horus, Tammuz. Isso na Grécia. É a mesma história, só que disfarçado. Tá falando deles, só que de outra forma, mas é a mesma.
E Semiramis, ela é muito idolatrada hoje em dia. Muito idolatrada. Porque ela é a rainha, ela é chamada a rainha do céu. E ela é muito idolatrada hoje em dia. E Nimrod também. Porque as pessoas estão presas nesta cultura pagã. E no Império Romano também. Já falei da Pérsia, da Grécia. E no Império Romano também. Sendo Saturno, representação de Nimrod. Vênus, Semiramis. E o Cupido, sendo a representação de Tammuz. E como eu falei para vocês agora, é sempre a mesma história. Pai, mãe e filho, só que com algumas modificações, com mudanças nos nomes, com mudanças nos personagens, porém continua sendo a mesma história. E olha aqui, ó, no século III da era cristã, as características começaram... no século III da era cristã, os católicos começaram sua secretização religiosa na esperança de induzir mais pessoas, evitando suas crenças e o que diziam, induzindo adoração às imagens de esculturas. Então vem tudo isso aí. Então, cara, para você ver como muitas vezes as pessoas estão adorando a um paganismo sem perceber. Para você ver como você pode hoje ter comemorado o paganismo sem perceber. E aí, você se preocupou com o ovo de Páscoa? Você comeu desse ovo de Páscoa sem ainda nem saber o que ele realmente significava? Só para seguir a tradição, essa tradição pagã? Porque, como eu falei, existem as duas festas. A festa de Páscoa, Pessah, e a Easter. Uma é correta, a outra é errada. E essa foi a história de Nimrod, Semiramis e seu filho Tammuz. Precisava explicar essa história para vocês, para que pudéssemos compreender melhor o estudo. Então olha aqui, certo dia Tammuz vai à sua caçada de javali, é morto por um javali. Semiramis faz então um jejum de 40 dias. E após isso, ele havia sido ressuscitado. Celebravam então a ressurreição de Tammuz, trocando o quê? Ovos. Prática usada ainda hoje em dia. Então você pode ter comemorado, pode estar comemorando essa prática agora, sem se dar conta, sem perceber. Então, meu irmão, por isso que a palavra, por isso que Cristo, por isso que a Bíblia, ela nos ensina, ele nos ensinou que nós devemos ser crentes coerentes. Devemos fazer tudo conforme essa palavra, para que a gente não caia em meios de corrupção, em meios pecaminosos deste mundo. Porque no mundo jaz o maligno, cara. O mundo está corrompido, esse mundo já era. A maior esperança, a única esperança é o arrebatamento. Agora, esse mundo já era. Então, se você é igreja, pensa que a graça de ser igreja é ser diferente do mundo. Tem que fazer a diferença. Igreja, eclésia, significado, chamados para fora. Chamados para fora justamente de um sistema corrupto, de um sistema falso, que é um sistema que vem sendo ensinado aí há muito, mas muito tempo, e que muitos ainda caem nessa onda, vamos dizer assim, e acabam comemorando isso. Bom, falando sobre Nimrod, Semiramis, e olha aqui, certo dia Tammuz vai a uma caçada de javali e é morto por um javali. Semiramis faz então um jejum de 40 dias e após isso ele havia sido ressuscitado, celebrando então sua ressurreição com troca de ovos. Isso aí explica já para você essa parte. Amém? Então, tudo isso trata-se dessa tradição
pagã. E agora vou querer falar só mais um pouco, já falei de muitos assuntos, e gostaria agora apenas de finalizar a morte, Êxodo 12, que já foi mencionado a respeito das mortes dos primogênitos. Eu falei ainda no início, quando falei das 10 pragas, e olha o que diz aqui, Êxodo 12, mortos primogênitos, que fala da unção dos umbrais, né, que falam de toda aquela história que a gente falou aqui. E desde então, desde aquela época que a gente falou, né, que eu já falei aqui a respeito da morte dos primogênitos, da unção dos umbrais da porta, desde aquela época, o pai de família judeu reúne a família, celebra, e então o pai conta como foi a libertação do povo do Egito. Então isso é uma tradição que até hoje vem desde aquele tempo. O pai de família, ele se reúne com a família, celebra, e então o pai de família conta como foi a libertação do povo do Egito. Esse é o significado da Páscoa. A libertação do povo. Essa é a verdadeira Páscoa. Essa é a Páscoa real de Deus. Pessah. Essa é a Páscoa do Senhor. Êxodo 12. Vou já finalizar. Deixa eu ler aqui só em Êxodo, capítulo 12. Que fala, como eu já falei, da morte dos primogênitos. Êxodo 2, versículo 2. Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro do ano. O calendário hebraico, ele tem 2 inícios de ano. O ano civil, o início de ano civil entre setembro e outubro. O calendário espiritual começa no mês de Nisan. A Páscoa deve ser celebrada no 14º dia desse mês de Nisan. Foi o que a gente falou lá no início, né, que o pai de família pegava o cordeiro. Então, as coisas se ligam muito aqui. O cordeiro pascual foi degolado e morto, iniciando um novo ano. Cristo morreu por nós e inicia um novo ciclo na vida dos que o aceitam, segundo Coríntios. Deixa eu só encontrar um segundo. Segunda Coríntios. Só um segundo, meus irmãos, já estou perto de finalizar. Eu preciso encontrar aqui agora algumas passagens. 2 Coríntios 5,17. Olha aqui o que fala. E assim, se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17. O Cordeiro Pascual, olha o que fala, o Cordeiro Pascual foi degolado e morto, iniciando um novo ano. Cristo morreu por nós e inicia um novo ciclo na vida dos que o aceitam. 2 Coríntios 2, 5, 17. Olha o que fala. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Então, meu irmão, assim como o Cordeiro no Velho Testamento, ele era degolado e morto, iniciando um ano, um novo ano, uma nova fase. Cristo, ele também foi sacrificado, iniciando assim uma nova vida, na vida daqueles que o aceitam, como está escrito em 2 Coríntios 5, 17. Então, olha aqui, falando um pouco, a gente já falou sobre Faraó, sobre a morte dos primogênitos. Acredito que falta pouco para ser falado aqui agora. Então, meu irmão, hoje aqui eu peço até desculpa, eu preparei muita coisa, espero que os irmãos tenham compreendido. Depois eu irei trazer também mais lives aqui falando sobre a palavra do Pai. Então,
Essa é a real Páscoa, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, instituiu as 7 festas. Quando Deus instituiu para Moisés, quando ele falou para Moisés e Arão para irem até Faraó, né? Quando a respeito dos umbrais das portas que Deus ordenou aos egípcios, quando o anjo da morte passasse, ungissem, aquela foi a Páscoa, a representação, a Pessah, a Páscoa instituída por Deus. Então, é isso. Essa foi a Páscoa. Vou dar mais uma lida a respeito aqui, para que a gente possa finalizar. A respeito da Páscoa, pensar que é a Páscoa bíblica. Então, houve a morte dos primogênitos, houve o cordeiro que foi sacrificado, e, meu irmão, é uma maravilha quando você busca compreender bem tudo que está na palavra de Deus. Amém? Então, deixa eu ver se tem mais algum ponto a ser esclarecido. Olha, então é isso. A respeito da Páscoa que eu tinha para falar hoje. Eu irei voltar aqui uma outra oportunidade com uma explanação melhor a respeito do tema a Páscoa. Amém? Cuidado com o que falam para você. Cuidado com o que te ensinam. Eu sei que todos nós fomos ensinados a comemorar essa festividade que hoje é comemorada, mas a Páscoa real foi aquela instituída para Israel, né, onde o cordeiro era sacrificado. A Páscoa ela está ali referindo-se à morte dos primogênitos, quando o anjo da morte passou pelo Egito e o povo de Israel estava cativo. E Deus ordenou aos filhos de Israel que ungissem o sangue dos umbrais da porta com o sangue do cordeiro, porque o anjo da morte iria passar. E houve a morte dos primogênitos. Né? Semiramis, Nimrod, que são adorados aí muitas vezes por muitas pessoas sem se dar conta. Então, meu irmão, busque cada dia mais se aprofundar. Né? Uma outra oportunidade eu ainda trarei esse estudo aqui mais esclarecido. E que Deus abençoe a todos. Amém? Deixa eu ver aqui. Amém.